Apocalipse, capítulo 2, versículo 18 ao 29. Assim nos diz a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Então somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Irmãos, nós iremos meditar sobre o seguinte tema. Obviamente, a igreja de Tiatira. Após o recado para a igreja de Pérgamo, que foi anteriormente a essa passagem, que era misturada, era uma igreja misturada nesse sentido, de pessoas fiéis e de pessoas infiéis. Como assim? Pois é. Há isso na igreja de Cristo. É possível que a mesma igreja haja pessoas fiéis e pessoas infiéis, que se envolvem com impureza sexual, ou como esses de Pérgamo que se envolviam com impureza sexual. E aí depois que ele fala com essa igreja de Pérgamo, ele vem para falar com essa igreja de Tiatira nessa sequência. Tiatira era a menos importante das cidades em termos de tamanho ou presença imperial, não é? do governo romano. Mas Tiatira era importante por seu comércio de roupas e tintas, sim. Então era uma igreja muito importante nesses aspectos comerciais. Então, nós vimos lá em Atos 16, 14, que havia uma mulher lá em Filipos que foi convertida pela pregação do apóstolo Paulo, chamada Lídia. Era uma judia de Tiatira. E que lá em Filipos foi convertida através da pregação do evangelho por intermédio do apóstolo Paulo. E ela era vendedora de púrpura, de roupas, sim, porque era influente a cidade de Tiatira nesses aspectos comerciais. E nós vamos ver a igreja de Tiatira da seguinte maneira. Primeiro, versículo 18 ao 20,
a palavra, né, que é dada a ela de conheço as tuas obras. Do verso 21 ao 25, nós temos o tempo de oportunidade declarado aqui pelo Cristo, o dono da igreja. E aí, nos versos 26 ao 29, nós vamos ver aqui uma palavra ao vencedor. Ao vencedor. Então vamos lá. Nos diz o texto que ao anjo da igreja em Tiatira escreve. E aqui nós já sabemos do que se trata. E ele diz: estas coisas diz o Filho de Deus. De fato, o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele fala com a sua igreja. E ele diz que ele é aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze. O que nós temos aqui é que pés e olhos, essas características dadas aqui, olhos como chama de fogo, se refere àquele que tudo vê. É a mesma maneira como quando João recebe a visão. E ele começa a descrever a respeito da visão que ele recebeu. E ele fala os aspectos da pessoa de Jesus Cristo, quando ele o vê. E esses olhos como chama de fogo, a se referindo àquele que tudo vê. Jesus, aquele que sonda, que conhece. E uma das coisas que nós podemos perceber, de acordo com o contexto da passagem, é que Jesus conhece fracassos da igreja. Mas não somente fracassos, mas também os sucessos da igreja. Ele vai ver a sua igreja como os aspectos positivos e negativos. E nós podemos perceber claramente, se você olhar para essa passagem e olhar para as outras passagens das outras igrejas, essa aqui é a igreja que está no centro, de acordo com a sequência. Ela está entre as três, indo e voltando. Essa é uma igreja central no relato do Apocalipse e que recebe o recado. Esse aspecto aqui ele é interessante porque nós podemos perceber que essa igreja ela recebe maiores detalhes. É o maior recado, na verdade, de todas as igrejas. É o maior recado porque nós vimos aqui características que nos mostram os detalhes da situação da igreja. E aí nós vamos ver que com a igreja de Tiatira, o Senhor Jesus Cristo, o dono da igreja, se dedica em descrever com maiores detalhes a situação da igreja. E é interessante porque aqui nós podemos ver aspectos em que mais abrange a situação das igrejas do Senhor Jesus Cristo. Porque nós podemos perceber que o Senhor Jesus Cristo, Ele olha a sua igreja nos seus mínimos detalhes. Ele olha para o seu povo nos seus mínimos detalhes. Isso significa que não há nada que se escape da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Olhos como chama de fogo. Aquele que tudo vê. Ele vê a situação da sua igreja nos seus aspectos positivos e negativos. Pés como bronze polido. Nós vimos que essa linguagem se refere a ele como um juiz. E um juiz capaz, apto para julgar. Ou seja, nós temos aqui Jesus falando com a sua igreja. Ele é aquele que tem o discernimento necessário para trazer um juízo justo sobre a sua igreja. Só que é muito importante, porque o Senhor Jesus não vai tratar a sua igreja de maneira injusta, mas vai olhar nos seus mínimos detalhes e tratá-la com justiça. E aí, nos diz no versículo 19: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Nós podemos ver aqui que é uma igreja oposta à igreja de Éfeso, a primeira que recebeu o recado. A igreja de Éfeso era uma igreja que tinha pouco amor. Pouco amor.
pouca dedicação, pouco entusiasmo, pouco ânimo para trabalhar, para servir na obra do Senhor Jesus Cristo. Mas a igreja de Tiatira não. Era uma igreja que tinha amor, muito amor, e é expressa pelas suas obras. E aqui nós podemos perceber que as suas obras, elas se tornaram maiores desde quando aquela igreja foi fundada. No dia em que essa carta foi dirigida para a igreja de Tiatira, naqueles dias, a igreja era muito numerosa no aspecto de serviço, de trabalho. As tuas obras mais numerosas do que as primeiras, ou seja, se referindo a quando eles começaram na caminhada cristã. As suas obras só aumentaram. Isso mostra o grande amor que eles têm, o grande zelo pela doutrina e pela prática, pelo avanço da obra de Deus. Então nós vemos aqui elogios no versículo 19, trazendo essas características de obras que são expressas com fé, amor, serviço, muita dedicação, cuidado, e de maneira em que isso crescia. A tua perseverança, ou seja, um povo que tinha um entusiasmo, uma dedicação, em que nada os abalava, nada os desmotivava. Então veja que essa igreja de Tiatira era uma igreja que tinha muito amor. E nós vamos ver também que essa igreja também tinha péssimos exemplos. Não somente tinha sucesso, mas também tinha fracasso. Nós vamos ver isso no verso 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Está aqui o fracasso da igreja. Mulher chamada de Jezabel. Não se sabe ao certo se Jezabel aqui é uma figura simbólica ou se de fato era uma mulher na igreja de Tiatira chamada de fato, né? Esse era o nome dela, da mulher, de Jezabel. Mas lembra a mulher do rei Acabe, rei de Israel, que era profetisa de Baal e perseguiu o profeta Elias, além de conduzir o povo à idolatria. Então, Jezabel faz lembrar essa mulher, ou de fato, essa mulher com esse espírito, né, com essas mesmas motivações. Ou era uma mulher chamada Jezabel, ou se referia de forma simbólica a Jezabel do passado, de acordo com 1 Reis, capítulo 16. E vai nos mostrar que essa mulher ela incentivava para que o povo praticasse imoralidade sexual e comessem, né, coisas sacrificadas aos ídolos. Uma coisa que é importante entender é o contexto da igreja de Tiatira. A cidade de Tiatira, por ser uma cidade comercial e muito importante, havia festas ricas, né, das grandes empresas de Tiatira. E que participar das festas das grandes empresas, né, de Tiatira, isso produzia, não é, grandes privilégios comerciais. Então havia, não é, essas festas, e é como se essa mulher chamada Jezabel, ela incentivasse o povo a participar das festas comerciais da cidade de Tiatira. E não era incomum de que numa cidade idólatra
greco-romana fossem festas que terminassem em orgias, que terminassem em prostituição, que terminassem em bagaceiras. Não era de se estranhar. Então, essa mulher incentivava a participarem dessas festas da cidade de Tiatira por ser uma igreja comercial poderosa no sentido comercial, e os grandes influentes do comércio chamavam as pessoas para participarem dessas festas, e assim eles ganhavam grandes privilégios. Certamente essa mulher, Jezabel aqui, ela incentivava para que participassem das festas que terminavam com prostituição, embriaguez e tudo que não prestava. Então ela incentivava o povo da igreja. Incentivava o povo da igreja. E aí vai nos dizer, no verso 21 ao 25, que essa sedução, essa maneira dela tentar atrair o povo da igreja para levar a participar dessas festas, era algo que ela fazia e que ela não tinha arrependimento com relação a isso. Uma coisa que é importante dizer sobre Tiatira, a cidade, é que essa cidade de Tiatira, ela era uma cidade que, por produzirem muitas festas, essas muitas festas, elas traziam privilégios da seguinte maneira: olha, venham participar das nossas festas, porque vocês vão prosperar, vocês vão satisfazer os prazeres de vocês, vocês vão curtir, vocês vão se sentir melhor, vocês vão conquistar os objetivos de vocês, vocês vão ter de tudo do bem e do melhor. Então havia uma forma de conduzir o povo. Não, o cargo de vocês, do emprego de vocês vai melhorar. Vocês vão deixar de ser empregados para ser patrões, patroas. Vocês vão progredir. Havia manhas de cativar o povo com promessas desse tipo. Isso aqui é importante dizer. E aí nós vamos ver que para a igreja de Tiatira, o Senhor Jesus dá um tempo de oportunidade para que se arrependam. Aí nós vamos ver isso aí no verso 21, que diz: dê-lhe tempo. Tempo para quem? Para Jezabel. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Ou seja, essa mulher chamada de Jezabel era alguém que não estava nem um pouco interessada a se arrepender. Voltar atrás, abandonar as suas práticas ou parar com o que estava fazendo. Não somente com suas práticas, mas seduzir as pessoas às práticas que ela mesma praticava. Não estava nem aí. E aí, como nós podemos perceber, é que tudo tem consequências. Ou seja, a recusa ao arrependimento, se recusar a voltar atrás, se recusar a se arrepender, produziu, da parte do Senhor, um castigo. Nós vamos ver aqui, versículo 22. Eis que a prostro de cama. Não sabemos ao certo do que se trata colocá-la prostrada em cama. Mas possivelmente se refere a uma doença grave, em consequência à insistência no erro, no pecado, e a incentivar os outros a seguirem o mesmo erro e o mesmo pecado. Então isso aqui é triste, e nós podemos perceber que isso é perigoso. Isso é perigoso. E que traz sérias consequências. E disse que não somente
colocou ela prostrada de cama, diz aqui ainda no versículo 22, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram. Ou seja, grande sofrimento sobre aqueles que caem nas armadilhas de Jezabel para seguir os seus ensinamentos. Essa mulher, que a si mesma se chamava profetisa, isso nos mostra que essa mulher era uma falsa profetisa. Ela se intitulava, ela não foi ordenada, não foi chamada, mas ela si mesma se considerava uma profetisa. E aí enganava o povo da igreja de Tiatira. E aqui, quando diz que traria o Senhor Jesus Cristo grande tribulação sobre os que eram guiados pelo erro, pelo engano, pelas práticas dessa mulher chamada Jezabel, isso aconteceria se eles não se arrependessem. Ou seja, aqui já mostra claramente que a situação daquela mulher já estava certa. Não tem arrependimento, juízo. E aqueles que não se arrependessem, o juízo vinha também sobre eles. Nós temos um Deus rico em misericórdia. As suas misericórdias duram para sempre. Aquele que tem prazer em perdoar. Mas aqueles que não se arrependem, sobre eles vem o castigo de Deus. Caso, diz aí no versículo 22, caso não se arrependam das obras que ela incita. Ou seja, caso eles não parem de seguir as tentações de Jezabel. E aí diz no versículo 23, ainda mais juízo. Veja, a igreja de Tiatira é a única que o Senhor Jesus Cristo descreve com maiores detalhes e com palavras duras sobre juízo e castigo sobre aquela igreja. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Filhos de Jezabel, se entendermos de maneira simbólica, nós vamos perceber que aqui se refere aos seus seguidores. Filhos de Jezabel pode estar se referindo aos seus seguidores, aqueles que estavam caindo nas suas armadilhas e indo na dela. Não é como nós costumamos falar, Maria vai com as outras. Esse é um ditado popular que nós usamos bastante e conhecemos muito bem. Estavam indo na mesma onda dela. Então, se entendermos de maneira simbólica aqui, os filhos de Jezabel são os seus seguidores. Mas se entendermos de maneira literal, estiver se referindo a uma pessoa chamada Jezabel, e que essa Jezabel fosse alguém que representasse a Jezabel do Antigo Testamento, lá de 1 Reis, capítulo 21, versículo 20 ao 23 também, 2 Reis, capítulo 10, versículo 1 a 11, é como se estivesse se referindo aos filhos de fato, os filhos dela, assim como os filhos de Isabel com Acabe foram de fato mortos, conforme o anúncio divino, por causa da falta de arrependimento. Então, possivelmente, os filhos daquela mulher sofreriam os danos por causa da mãe. Ou, se nós entendermos de maneira simbólica, os filhos dela se referem aos seus seguidores, aqueles que estavam indo na onda dela. Então, aqui nós temos juízo, castigo, não somente para ela, mas para os seus filhos. Aí nos diz que todas as igrejas conheceriam, né, que ele é aquele que sonda mentes e corações. Ou seja,
aquela igreja de Tiatira se tornaria um exemplo. Se tornaria um exemplo. A disciplina, o castigo sobre aquela igreja faria com que as demais igrejas tomassem consciência de que ele é aquele que sonda mentes e corações. Que não adiantava esconder nada da liderança. Não adiantava fazer nada nas escondidas. Não adiantava de nada as suas escapulidas. Porque aquele que é o dono da igreja conhece mentes e corações. E através do juízo sobre aquela igreja, as demais igrejas iriam tomar consciência disso. De que ele é aquele que sonda mentes e corações. E que nada se esconde dele. E que retribui a cada um segundo as suas obras. Ou seja, aqueles que buscarem fazer coisas erradas, como as que eu já citei, da igreja de Tiatira, irem para as festas, praticarem imoralidade, cair na bebedeira, achando que estava tudo bem. Que é isso? São negócios de trabalho. Que é isso? Não, nós só estamos festejando aqui com os nossos colegas de trabalho. Não, que é isso? Nós só estamos, crescendo dos nossos negócios. Que é isso? Nós só estamos cuidando da nossa vida para que nós venhamos prosperar. Que é isso? Que é isso que ele é aquele que sonda mentes e corações. E que retribui cada um conforme as suas obras. E aí ele diz, no verso 24, digo todavia a vós outros os demais de Tiatira. Ou seja, nos mostra que não era toda a igreja que ia na onda da falsa profetisa chamada de Jezabel. Não era toda a igreja. Mas havia alguns lá que não iam na onda dela. Ele diz, há tantos quantos não têm essa doutrina, ou seja, que não seguem esses ensinamentos falsos e que não conheceram como eles dizem. Ou seja, aqui o Senhor Jesus vai descrever como era essa doutrina. Ele diz, as coisas profundas de Satanás. As coisas profundas de Satanás. Ou seja, possivelmente, nós temos aqui aquilo que nós podemos chamar de proto-gnosticismo. Porque após, lá no primeiro século, surgiu uma falsa doutrina chamada de gnosticismo. Gnosticismo traz a ideia de um conhecimento oculto e elevado, espiritual. E somente quem segue aqueles ensinamentos deles é que vão experimentar a verdadeira espiritualidade. De maneira que vão perder a conexão com o corpo e vão se elevar nas regiões celestiais. Então, aqui essa mulher é como se fosse um proto-gnosticismo, se referindo a conhecimentos elevados. Conhecimentos elevados. Por isso que nos diz coisas profundas de Satanás. De Satanás porque é falso ensino. É um engano. É uma armadilha. Por isso que é coisas profundas de Satanás. Porque é para cativá-los e conduzi-los ao erro. É como se aquela mulher Jezabel incentivasse eles num tipo de ensinamento que fizesse eles entender que o progresso na vida deles, a verdadeira espiritualidade, estava através de um conhecimento oculto que só ela tinha. E só ela tinha. Então a busca pelo contato com as regiões espirituais era algo que precisava ser buscado. Nas festas pagãs,
Tudo em busca do prazer, da satisfação, da prosperidade. E aí eles estariam experimentando a verdadeira libertação para uma região espiritual. Irmãos, tem algo de diferente nos nossos dias? Quantas igrejas não estão se voltando para questões espirituais, de batalhas espirituais, de contatos com Satanás, com contatos com demônios, para revelar a verdadeira espiritualidade, as coisas profundas espirituais. Assim era a doutrina de Jezabel. E após isto, ele diz: outra carga não jogarei sobre vós. O que Jesus Cristo está querendo dizer é o seguinte, que aquilo que estava acontecendo no meio deles era como se fosse uma provação, um teste. Ou seja, aquilo era suficiente. Ele diz: outra carga não vou colocar sobre vocês, porque já foi revelado. Os que estavam se desviando e os que estavam permanecendo firmes. E essa palavra para os que estavam firmes, outra carga não jogarei sobre vós. Aqueles que não estavam indo na onda de Jezabel. Essa outra carga eu não vou colocar sobre vocês. Ou seja, para vocês que estão firmes, isso já é o suficiente. Aquilo que era uma provação e que muitos caíram. E aí ele continua: tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ou seja, já foi suficiente vocês aguentarem o tranco, vocês suportarem as tentações, vocês não se entregarem às tentações. Já foi suficiente vocês resistirem firmes à forte e poderosa sedução daquela falsa doutrina na igreja de Tiatira, por meio de Jezabel. Já era suficiente. Eles tão somente conservai o que tendes, ou seja, fiquem como vocês estão, que isso já é suficiente. Continuem, permaneçam firmes. E aí, do verso 26 ao 29, nós vamos ver a palavra ao vencedor. E ele diz: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. A autoridade aqui pode estar se referindo de duas maneiras: a autoridade para evangelizar, a autoridade para propagar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E também pode estar se referindo a uma autoridade para governar e administrar no reino do Senhor Jesus Cristo, que também pode ser entendido de maneira presente ou futura. Mas ele deixa isso bem claro: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Ou seja, sobre os povos da terra. E aí ele continua: e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Esse cetro de ferro aqui pode estar se referindo à força que vence todas as barreiras, a força que vence as tentações, a força que vence a resistência do inferno e do diabo. Ou seja, o Senhor Jesus concederia e concederá e concede à sua igreja a autoridade para vencer. A autoridade para vencer. Para sermos vencedores. Ou seja, nós precisamos perseverar. A igreja de Tiatira precisava perseverar.
porque a autoridade teriam da parte do Senhor Jesus Cristo para vencer. E aí no verso 28 continua nos dizendo: assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe ainda a estrela da manhã. A estrela da manhã. Ou seja, ele recebeu do Pai e agora ele pretende conceder à sua igreja a estrela da manhã. Estrela da manhã pode estar se referindo ao novo tempo, tempo de autoridade para o avanço do Evangelho. Assim como o Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 28, lá no finalzinho, ele disse que toda a autoridade lhe foi dada. Possivelmente que esteja se referindo a isto, aquilo que é chamado aqui de estrela da manhã, que termina a noite e chega o dia. Estrela da manhã, um novo tempo, uma nova era. Tempo de vencer. Tempo de lançar as redes. Tempo de saquear o inferno. Tempo de vencer as armadilhas de Satanás. Tempo de resgatar outras pessoas das trevas para a sua maravilhosa luz. Tempo de nós trabalharmos, de servirmos a igreja de Jesus. Tempo para irmos atrás dos perdidos. Tempo. Novo tempo. Pode se referir a isso. A esse novo tempo. Porque o Senhor Jesus disse lá: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Então pode estar se referindo a esse aspecto de avanço do Evangelho, de avanço do reino. Aquilo que ele chama de conceder, aquilo que ele recebeu do Pai. Essa estrela da manhã. E que também pode estar se referindo, ao reinado eterno com Cristo no novo céu e na nova terra. Essa estrela da manhã pode estar se referindo a esse novo tempo, nova era, já consumada na sua volta, não é? Quando o juízo estiver sido estabelecido. E aí ele conduzir o seu povo para um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça e onde reinaremos junto com o Senhor Jesus Cristo para sempre. Pode estar se referindo a esse aspecto também. Futuro. E aí ele termina dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E que nós levemos isso em consideração. Essa palavra final é praticamente isso que quer dizer. Levem isso a sério. Levem as palavras aqui a sério. Então o que isso aqui nos ensina? Primeiramente, que Jesus conhece as obras do seu povo. E para ele, as obras do seu povo são valiosas. Nós vimos isso agora à tarde, hoje à tarde. Que o trabalho no Senhor não é em vão. As obras do povo de Deus são preciosas ao Senhor Jesus Cristo. Ele as valoriza. Valoriza os esforços, os trabalhos do seu povo. Isso aqui é importante. E os fracassos devem ser uma forma de nós sermos conduzidos ao arrependimento. As nossas falhas, as nossas quedas, os desvios que podem acontecer no meio da igreja, no meio do povo de Deus, devem ser para conduzir-nos a uma experiência de arrependimento. E não de lamentação: eu errei, eu pequei, eu fiz coisas erradas, vou embora da igreja. Vou-me embora. Vou virar as costas para Jesus. Não é isso. Os fracassos, os erros, as quedas é para nos conduzir ao arrependimento. É para que a gente não confie na força do nosso próprio braço. Para que a gente entender que aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Então Jesus, ele conhece a sua igreja. Ele conhece as nossas obras. Ele sabe o que estamos fazendo. Uma outra coisa que nós podemos ver aqui e aprender, que serve para nós de consolação, de incentivo, de motivação, e que nos edifica, é que não há nenhuma sentença de juízo da parte do Senhor Jesus Cristo sem antes ter o tempo de arrependimento. Sem antes ter os avisos, os alertas,
Cristo fala com sua igreja. Ele chama para o arrependimento. Ele corrige. Ele chama. Ele convida. Então não há nenhum juízo, nenhum castigo que venha de Cristo sem antes haver um tempo de arrependimento, um tempo de oportunidade para que a pessoa volte atrás. Isso nos ensina a nós não criarmos resistência, não endurecermos os nossos corações. Comigo agora, daqui por diante, vai ser assim. Não, quebranta-te no teu coração, arrepende-te, volta atrás. E o Senhor sarará o seu coração e te conduzirá a continuar firme. Irmãos, isso aqui é importante. Então nós temos uma oportunidade valiosa que Cristo dá para a sua igreja aqui em Tiatira. Isso nos mostra que também conosco Ele nos dá tempo precioso para refletirmos, para ponderarmos, para pensarmos nas coisas que andamos fazendo. Não é sair por aí fazendo as coisas, não é? Eu falo o que dá na telha, eu faço o que eu quiser, a vida é minha, eu não devo satisfação para ninguém, eu faço o que eu quiser da minha vida, a vida é minha, cuide você da sua vida. Não, calma, reflita, pense no tempo da oportunidade que Cristo te dá para se arrepender. Uma outra coisa que nós podemos perceber aqui, que nos ensina muito e que nos consola de alguma maneira, é que a recompensa que Cristo tem para a sua igreja, para os crentes fiéis até o fim, são melhores que as seduções da idolatria da cidade de Tiatira. Ou seja, não adianta acharmos que está tudo bem, buscarmos o pecado trino, chamado de pecado trino. O que é o pecado trino? Que muitas pessoas conhecem: dinheiro, poder e sexo. Para muitos, isso é o sucesso da vida. Ter as suas conquistas, lucrar, ter muito dinheiro, ter fama, sucesso, poder, status, ser reconhecido. E sexo. Aqui sexo para estar nos seus prazeres, satisfazer as suas vontades. Dinheiro, fama, sucesso, poder, mulher, homens, riquezas, ter de tudo do bem e do melhor. Podem ser profundas tentações para o pecado. E aqui na igreja de Tiatira era o pecado trino. Uma igreja que estava numa cidade poderosa no quesito comercial, famosa no quesito comercial, que assediava a igreja de Cristo para buscarem fama, sucesso, dinheiro, poder e viverem na prostituição, como se fosse a melhor coisa do mundo. Mas Cristo faz promessas duradouras, eternas. O pecado sempre vai fazer promessas de que tudo vai durar mais, que vai ser mais intenso, que vai ser mais prazeroso, que vai durar mais. Só que não, é passageiro e passa rápido e traz profundas angústias e tristezas. Mas Cristo não, Ele faz promessas de prazeres maiores, de coisas melhores e duradouras de maneira eterna. Então a recompensa que Cristo dá é maior, é melhor em todos os aspectos. Nós precisamos nos atentar àquilo que Cristo tem para nós, para não cairmos na tentação de buscar aquilo que nós queremos para nós. Irmãos, se tem um querer para a sua vida, queira aquilo que Cristo tem para você. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, querido Pai, eu te agradeço pela tua palavra, te agradeço por nos mostrar, Senhor Deus, as palavras duras com a igreja de Tiatira,
e também as palavras de elogio, uma igreja que tinha muito sucesso, muita dedicação, muito amor, muitas obras feitas e mais numerosas naqueles dias, desde quando começaram. E Senhor, nos ajuda, Senhor. Tem misericórdia da tua igreja. Será que nós estamos nos parecendo com a igreja de Tiatira, Senhor? Essa é uma pergunta que fica para nós, para a nossa reflexão, para nós pensarmos. Será que estamos na mesma situação que a igreja de Tiatira? Tem misericórdia de nós, Senhor. O mundo não pode nos oferecer coisas melhores. Falsos mestres não podem nos oferecer coisas melhores. O pecado não pode nos fazer ofertas melhores, porque as melhores ofertas estão em Ti, Jesus Cristo. Que nós estejamos com os olhos fitos a Ti, dono da igreja, para que assim nós estejamos, sim, sendo abundantes na obra do Senhor, nos dedicando em amor, mas rejeitando as falsas doutrinas, sendo fiéis a Ti e à Tua verdade, perseverando e não desistindo e sendo desmotivado a abandonar. Nos ajuda, Senhor, porque na igreja de Tiatira muitos estavam se desviando e abandonando a igreja, mas o Senhor Jesus disse que se eles não se arrependessem, grande sofrimento iria vir sobre eles, como grande castigo veio sobre Jezabel. Tenha misericórdia, Senhor, de nós, e que nós venhamos aproveitar esse tempo que o Senhor nos dá de reflexão, de refletirmos, pensarmos onde estamos caindo, para nos levantarmos arrependidos, confessando e abandonando os nossos pecados, para permanecermos firmes, pois as tuas promessas são melhores e eternas para nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém.